Muito bem, amigos. Estou de volta aqui com o nosso curso de raciocínio lógico espacial, sequencial e temporal. E continuamos aqui na aula 10, ainda vendo o raciocínio lógico sequencial. Breve entraremos no raciocínio lógico espacial propriamente dito. Bem, nesta aula de raciocínio lógico sequencial, nós vamos trabalhar aqui com essa questão, uma questão muito famosa, muito interessante, embora simples, mas interessante, do Tribunal de Contas do Estado em São Paulo, 2005, auxiliar fiscal financeiro. Vamos lá? É uma aulazinha curta para a gente analisar essa questão. Na próxima aula veremos duas questões. Observe que a sequência de figuras seguinte está incompleta. Está incompleta. A figura que está faltando à direita deve ter com aquela que a antecede a mesma relação que a segunda tem com a primeira. Assim, esta figura está para esta aqui do meio, assim como essa terceira está para... Você deve estar se perguntando, professor, como eu vou resolver isso? Qual é a técnica? As mesmas. Quais são as técnicas? As mesmas que vimos até agora. Só pelo fato de ser figura, não se tratar de letras ou de números, não tem problema. Mas ainda assim, eu quero que você tente fazer sozinho. Vou me afastar aqui. Quero que você dê uma pausa agora no DVD, no vídeo, né? E tente fazer sozinho. Vamos lá? Ok, pessoal, eu imagino então que você tenha feito isso. Você deu pausa no vídeo, tentou responder e agora você está de volta aqui comigo. Veja bem, aqui nós vamos empregar as mesmas regras teóricas estudadas. O primeiro passo é a observação. Observação atenta. Você deve observar atentamente as figuras. O segundo passo, você vai tentar descobrir alguma relação entre elas. E no caso de figura, principalmente, você vai tentar descobrir que padrão, né? Quais são as relações que se repetem e se elas se repetem, haverá um padrão. O que a gente está querendo dizer? Nós temos aqui a primeira figura, eu vou dizer apenas assim, ó, primeira, para não ter que desenhar. Temos a segunda figura, segunda. E temos a terceira figura. Terceira. Ok? Temos essas três figuras. Mas aí, tem que haver uma quarta figura. Uma quarta figura. E essa quarta figura terá que ser uma dessas aqui. Letras A, B, C e D. A questão é, qual é a figura? Bom, observem aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a segunda figura está para a primeira. Ó, veja bem, vamos ler de novo? Observe que a sequência de figuras seguintes é uma sequência, embora sejam desenhos, é uma sequência. Olha, esta e esta. Primeira, segunda, terceira. Observe que a sequência de figuras seguinte está incompleta, então falta uma. A figura que está faltando à direita deve ter com aquela que a antecede, ou seja, aquela que está à esquerda dela, a mesma relação que a segunda tem com a primeira. Assim, o que ele quer dizer? Esta primeira figura está para a segunda, assim como a terceira está para a quarta que você vai escolher. Vamos lá? Então, a primeira está para a segunda, né? A primeira está para a segunda. Assim como a segunda está para a terceira e a terceira está para a quarta. Vamos lá então. Vamos observar aqui que interessante. Por que a primeira está para a segunda? Entre a primeira e a segunda figura, na sua pausa aí, você descobriu alguma relação? Qual é a relação que existe entre a primeira e a segunda figura? Exatamente isso que você percebeu. Observe que onde está em preto na primeira figura, está em branco na segunda. Professor, não entendi ainda. Observe que as áreas da primeira figura que estão pintadas de negro, de preto, ok? Estão em branco na segunda. Por exemplo, a parte externa, tá vendo?
o círculo externo da primeira figura está todo em preto. Na segunda figura, o círculo externo está todo em branco. Ok? A área interna, o centro da figura, está todo em preto, da primeira figura. Já o centro da segunda figura está todo em branco. Ok, vamos dividir essa figura em 3 partes? Vamos lá. Centro, área externa e área do meio. Tá bom assim? A primeira figura aqui, por exemplo, centro está em preto. A área externa também está em preto. A área do meio está em branco. Observe que na segunda figura, isso tudo está invertido. Centro está em branco, enquanto na primeira está em preto. A área externa está em branco, enquanto na segunda está em preto. E a área do meio, a área intermediária, né? Obviamente fica entre o centro e a periferia aqui, a área externa. A área do meio, a área intermediária, está em preto. Já na primeira figura, a área intermediária está em branco. Ou seja, qual é o padrão? Essa aí é a relação que a gente viu entre as figuras. Qual é o padrão entre essas figuras? O padrão aqui é a inversão de cores, ok? O padrão aqui é a inversão de cores. Ora, se o padrão é a inversão de cores, né? Então, a primeira está para a segunda, assim como a terceira está para qual? Ora, a terceira figura está para aquela figura cujas cores foram invertidas, ok? A terceira está para aquela figura cujas cores foram invertidas, para seguir o padrão. E qual é o padrão, novamente? Inversão de cores. Muito bem. Agora ficou fácil, professor. Claro, né? Só você ver aqui, olha. Como é a nossa terceira figura? Nossa terceira figura só tem preta a área interna. A área interna. A área intermediária e a área externa estão em branco. Então, atenção, né? Vamos lá? Vamos desenhar aqui a figura? Ó. Ok. Nossa terceira figura aqui só tem em preto a área interna, o centro. Somente o centro dela que está em preto. Ora, então vamos deixar esse centro em branco. Vou pôr um Bzinho aqui, ó, pra você entender que está branco, tá bom? Ah, professor, mas já está branco. Sim, só para facilitar aí. Tem gente que ainda não pegou. Em minhas aulas de raciocínio lógico, às vezes o aluno diz, professor, mas o senhor repete bastante. E aí, às vezes fica até chato, porque eu tenho que ver 2, 3 vezes. Parabéns. Quando você percebe que as repetições estão ficando chatas, significa que você está aprendendo e está aprendendo rapidamente. Mas o curso, ele precisa ser feito para todos os níveis. É preciso que qualquer pessoa, não importa o nível intelectual dele, que ele consiga aprender. E isso é que dá que a didática fica universal, né? Qualquer um consegue aprender. É esse o meu desejo. Muito bem. Então, se essa figura, somente o centro dela está preto e a área intermediária está branca, né? Ó, a área intermediária, vou pôr I, está branca, e a área externa, que eu vou chamar de E, está branca também, somente o centro é que está negro, então ela estará para qual figura, já que as cores são invertidas? Ora, ela estará, pessoal, para a figura da letra C. Na letra C é a única figura onde as cores estão invertidas. O centro, que é preto, fica branco. As demais áreas, a intermediária e a externa, que são brancas, ficam pretas. Olha aqui. Onde é branco, vai ficar preto. Ou seja, nós temos aqui que apenas a figura da letra C, somente a figura da letra C, é que satisfaz aqui o padrão. Ok? Ok? Muito bem. Então, a resposta é a letra C. E muita gente boa erra isso, né? Muita gente boa erra isso, mas é uma questão tranquila. Eu espero que você esteja gostando do curso e espero você aqui na próxima aula, na aula 11. Até lá!